Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 12 de novembro. Hoje é domingo, o dia do Senhor. Somos convidados a celebrar o 32º domingo do tempo comum. A palavra hoje nos convida, amados irmãos e irmãs, a vivenciar, sobretudo, a graça da vigilância, de estar atento e prevenido para a vinda do Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: "O noivo está chegando! Ide ao seu encontro." Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: "Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando." As previdentes responderam: "De modo algum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ides comprar aos vendedores." Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta." Ele, porém, respondeu: "Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos ainda com a primeira leitura do livro da Sabedoria, capítulo 6, versículo de 12 a 16. Ela traz então para nós uma reflexão sobre a sabedoria. A sabedoria não é algo, amados irmãos e irmãs, que podemos simplesmente buscar pelos nossos esforços, mas sobretudo ela é graça de Deus, é o princípio de todo temor da nossa vivência, da nossa graça na presença de Deus. Então, não é simplesmente uma realidade reservada para aqueles que se julgam entendedores ou iluminados, mas ela pode ser obtida por quem ama e busca com ardor e empenho. E, sobretudo, precisamos suplicar ao Deus da vida a graça da sabedoria. Entender a sabedoria, sobretudo neste contexto, como a arte do bem viver e não simplesmente o conhecimento em si mesmo. Ela não está apenas, assim, nas escolas, na igreja ou nos livros, mas
ela se deixa encontrar por aqueles que saem à sua procura, por aqueles que a buscam constantemente. Muitos as encontram, e neste encontro profundo vão transformando a sua vida. Nós precisamos compreender também que esta sabedoria que foi, pela tradição bíblica sempre desejada e buscada, é a sabedoria encarnada, ou seja, Cristo Jesus. Não é simplesmente uma realidade, mas é uma pessoa que veio ao nosso encontro, que se deu a conhecer. A segunda leitura está na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 13 a 18. E ela trata, amados irmãos e irmãs, sobretudo sobre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e procura esclarecer algumas dúvidas inerentes a essa realidade. Quando o Senhor vier, quando Ele vier ao nosso encontro, o que acontecerá com aqueles que já morreram? Talvez essa possa ser uma pergunta que nos incomoda muitas vezes. O apóstolo São Paulo procura dar tranquilidade à comunidade, trazendo o seguinte esclarecimento: o cristão é pessoa que carrega dentro de si a esperança, carrega dentro de si, amados irmãos e irmãs, a esperança, e dentro desta busca, dessa vivência da esperança, a fé e a certeza de que Cristo ressuscitou. E se Ele ressuscitou, ressuscitaremos também nós com Ele. Se com Cristo vivermos, se com Cristo morrermos, com Cristo ressuscitaremos. Por fim, amados irmãos e irmãs, o Santo Evangelho fala desta realidade das 10 virgens previdentes, as 5 previdentes e as 5 imprevidentes. Poderíamos dizer 5 virgens que têm o dom da sabedoria e 5 virgens que são dadas ao acaso, não buscam a sabedoria, são, em outras palavras, desprevenidas, desatentas ou muitas vezes inconsequentes. O que a palavra quer nos dizer? Primeiro, somos convidados a ter esta vigilância constante. A palavra nos fala que essas virgens dormiram, as 10, todas pegaram no sono. Poderíamos olhar para a nossa vida. Estamos vivendo este contexto em que nos uniremos ao Cristo Senhor, que é o noivo que está vindo ao nosso encontro. Estamos talvez vivendo esse tempo, muitas vezes, do cochilo. Porém, precisamos estar prevenidos, precisamos estar preparados. 5 destas jovens estavam preparadas, levaram junto consigo vasilhas que tinham óleo. O que esse óleo pode representar? A devoção, a unção, o desejo de estar junto com Deus. Isso precisa ser adquirido, precisa ser cultivado, precisa ser aumentado constantemente em nossa vida. Pela busca da oração, sobretudo pelas práticas da vivência cotidiana, amados irmãos e irmãs. Olhando para a nossa realidade, a gente olha então, sobretudo, as lamparinas como, sobretudo no contexto mais antigo, os lampiões que eram utilizados pelas pessoas que viviam no contexto rural, nas grandes colônias. Não se tinha energia muitas vezes. O lampião ajudava a iluminar. Ele era abastecido muitas vezes com querosene, e se tinha todo o cuidado, sobretudo, para que ele pudesse estar abastecido e pudesse estar ali, sendo utilizado no momento oportuno, quando a noite chegava. Se não se tinha esse prévio cuidado, muitas vezes então não se tinha a luz que podia iluminar os espaços. O que é esta luz que ilumina os espaços? A fé. A fé que precisa ser adquirida, a fé que precisa ser fortalecida, a fé que precisa ser, com a graça e o auxílio de Deus, aumentada constantemente. Peçamos, portanto, que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, para que quando possamos ouvir
o noivo está chegando, possamos estar preparados. Não ficar com medo, sobretudo, da vinda do Senhor para julgar os céus e terras. Nós não somos eternos. O encontro com o noivo pode se dar talvez no entardecer da nossa vida, que tenhamos o óleo da unção reservado para se apresentar diante do noivo com as lâmpadas acesas, a lâmpada do amor, a lâmpada da caridade, o amor, ou seja, a lâmpada da esperança e, sobretudo, a lâmpada da fé. Fé, esperança e caridade, que possam nos colocar diante de Deus com o coração aberto e disponível, para que possamos dizer: Senhor, olha, aqui estamos. Não sei se fiz muito, mas o que eu fiz, o fiz com amor, o fiz pela caridade. Receba tudo aquilo que eu tenho a dar. Que a nossa oferta, que a nossa lâmpada acesa possa agradar o coração do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.